O caso do Walmart de Long Island, onde as pessoas foram pisoteadas. Na manhã de 28 de novembro de 2008, mais de 2.000 pessoas se aglomeraram em frente a uma loja Walmart em Long Island. O céu ainda estava completamente escuro e uma fina camada de geada cobria as carroças enfileiradas perto da entrada. As pessoas batiam os pés para se aquecer, aproximando-se cada vez mais até que toda a primeira fila estivesse apertada contra as portas de vidro deslizantes. Lá dentro, Jidim Taidamur, de 34 anos, limpou o vapor do vidro e tentou ver melhor a forma da multidão. Ele não estava habituado a gerir aberturas de Black Friday. Tinha sido contratado apenas algumas semanas antes, mas já percebia que algo não estava bem. A cada poucos segundos, a estrutura metálica estremecia à medida que as pessoas empurravam para a frente. Um colega murmurou que as portas não aguentariam mais um empurrão. Damur forçou uma risada nervosa, mas os olhos mantiveram-se fixos nas dobradiças a tremer. O último minuto antes das 5 da manhã pareceu esticar-se, carregado de eletricidade. As pessoas começaram a entoar cânticos. Alguém bateu no vidro com o punho. As filas da frente inclinaram-se para a frente como um único organismo prestes a avançar. Damur levantou as mãos instintivamente e gritou para a multidão recuar, mas a sua voz perdeu-se no barulho. O relógio digital passou das 4h59 para as 5. Em vez de se abrirem para fora, as portas simplesmente colapsaram. Toda a estrutura cedeu para dentro, espalhando estilhaços de vidro pelo chão. A multidão avançou, irrompendo numa vaga caótica de corpos. Damur cambaleou para trás, perdeu o equilíbrio e caiu imediatamente debaixo dos pés apressados. As pessoas tropeçaram nele. Outras caíram em cima dos que já estavam no chão. Sapatos, carrinhos, cotovelos, joelhos, tudo se misturava numa tempestade frenética de movimento. Alguns tentaram parar, mas o empurrão vindo de trás tornava impossível parar. A vaga arrastou todos para dentro como uma força cega. Os funcionários gritavam por ajuda, mas o som mal se fazia ouvir no meio da confusão. Quando finalmente conseguiram chegar até Damur, o movimento à sua volta já tinha abrandado, mas o mal estava feito. Ele não respirava, o peito dele não subia. A correria das compras de Natal já o tinha esmagado muito antes de alguém conseguir tirá-lo dali. Para a maioria dos clientes, o dia estava apenas a começar. Para Damur, terminou no momento em que a pressão da multidão deu lugar ao caos. O tiroteio na Toys R Us. Em Palmdale, Califórnia, o interior iluminado da Toys R Us fervilhava de entusiasmo enquanto as famílias entravam em massa na manhã da Black Friday. As crianças puxavam as mangas dos pais apontando para peluches gigantes e corredores coloridos cheios de caixas até ao topo. Um grupo de funcionários estava junto à entrada, oferecendo sorrisos e indicações, tentando manter o ambiente positivo. No meio do ambiente alegre, dois homens percorriam os corredores com uma tensão que fez alguns clientes afastarem-se discretamente. Os seus carrinhos chocaram um no outro numa zona estreita junto à prateleira eletrónica, e o que começou por ser uma pequena discussão rapidamente se tornou algo mais agressivo. As vozes deles elevaram-se, e quando de forma desagradável nas paredes brilhantes nas embalagens de plástico. Uma mãe, de mão dada com a filha, afastou-se dali. Um rapaz adolescente pousou uma consola de jogos e recuou para outro corredor. A maioria dos clientes tentou fingir que nada se passava, mas a energia à volta dos dois homens era pesada. Eles avançaram para o interior da loja, ainda a discutir. Um dos homens aproximou-se deles. O outro sibilou algo em resposta. Alguns clientes pararam no final do corredor, sem saber se deviam pedir ajuda. Então, o primeiro homem enfiou a mão no casaco. Um pai sussurrou ao filho: "Fica atrás de mim." Uma mulher deixou escapar um suspiro e deixou cair uma caixa de legos. A música ambiente continuava a tocar melodias festivas e alegres, completamente fora de sintonia com o medo que crescia no corredor. O primeiro disparo soou, Sekiviliod. Ouviram-se raids. As pessoas correram em todas as direções, abandonando os carrinhos, agarrando os filhos, atirando-se atrás das prateleiras. Outro tiro ecoou pela loja, e depois mais um. Quando o barulho finalmente cessou, ambos os homens estavam no chão. Um estava caído contra uma prateleira de bonecas, o outro estendido entre brinquedos espalhados pelo chão. A polícia entrou momentos depois, contornando caixas viradas e carrinhos abandonados. A loja, outrora cheia de entusiasmo, parecia agora congelada num momento suspenso de terror. Lá fora, as famílias juntavam-se, algumas a chorar, todas em choque por uma simples ida às compras de Natal se ter transformado numa memória para o resto das suas vidas. O colapso da correria no Target. Em South Charleston, na Virgínia Ocidental, a multidão à porta do Target tornava-se mais densa à medida que a madrugada se aproximava. As pessoas seguravam copos de café, esticavam as pernas e verificavam os telemóveis repetidamente. Um homem de 61 anos estava perto do meio da fila com a esposa, a brincar baixinho sobre conseguir chegar a casa antes do pequeno almoço, vencendo a correria.
Ele não fazia ideia de que a fila atrás dele se tinha apertado tanto que as pessoas junto à entrada mal se conseguiam mexer. Quando as portas se abriram, a tensão libertou-se como um estilingue. Centenas avançaram em massa. O homem sentiu a pressão por trás antes mesmo de dar um passo. Alguém bateu-lhe no ombro. Outro o empurrou pelas costas. Ele tropeçou, perdeu o equilíbrio e o empurrão seguinte atirou-o ao chão. A esposa tentou agarrá-lo, mas a força da multidão levou-a para a frente. Ela gritou o nome dele, mas a sua voz perdeu-se no rugido da multidão apressada. No chão, tentou virar-se de lado, mas o peso das pessoas a passar por cima dele manteve-o preso no lugar. Um joelho acertou-lhe nas costelas. Um pé pressionou-lhe o outro. Alguém tropeçou nele e caiu antes de ser empurrado para a frente novamente. Ofegou, sentindo uma dor aguda espalhar-se pelo peito. A visão dele vacilava a cada respiração superficial. O seu batimento cardíaco tornou-se irregular. O pânico à sua volta esbateu-se num ruído distante. Tentou mais uma vez levantar-se, mas a pressão só aumentava. Um funcionário acabou por vê-lo deitado, imóvel no chão, e gritou por ajuda. Os trabalhadores formaram um escudo à sua volta, obrigando as pessoas a recuar. Os paramédicos correram para o local, fazendo manobras de reanimação enquanto a esposa dele chegava ao seu lado. Ela continuava a chamar o nome dele, com as mãos a tremer descontroladamente. Levaram-no para o hospital, mas o trauma já tinha provocado uma falência cardíaca catastrófica. Ele morreu pouco depois de chegar, deixando para trás uma esposa que o viu desaparecer em meio à multidão. Um massacre no estacionamento N. Em Reno, Nevada, o estacionamento do Walmart brilhava sob fileiras de holofotes intensos. Os carros buzinavam. As pessoas gritavam instruções umas para as outras. Carrinhos de compras tilintavam pelo asfalto. O caos habitual da Black Friday deixou os ânimos exaltados e a impaciência no ar. Dois homens, ambos à procura de um lugar, avistaram a mesma vaga ao mesmo tempo. Ambos aceleraram. Cada um acreditava ter direito à vaga. Os carros pararam a poucos centímetros um do outro. Os condutores trocaram olhares hostis, depois palavras e finalmente insultos ao saírem dos veículos. Os clientes abrandaram o passo à medida que a discussão se intensificava. Um dos homens apontou o dedo ao peito do outro. O outro empurrou-o para trás. Uma mulher que empurrava um carrinho desviou os filhos dali. Um homem a carregar uma caixa murmurou: "Não vale a pena", e apressou o passo. As vozes elevaram-se, os braços começaram a agitar-se. Alguém gritou para se acalmarem, mas o momento perdeu-se. Um dos homens levou a mão por baixo do casaco. O outro ficou imóvel, paralisado. Um único disparo ecoou pelo parque de estacionamento. A vítima cambaleou, agarrou-se ao peito e deslizou pelo para-choques num carro próximo. Os clientes esconderam-se atrás dos carros ou correram de volta para a entrada. O atirador recuou, murmurando algo sobre ter sido ameaçado. A polícia chegou em poucos minutos e deteve-o. Os paramédicos tentaram reanimar a vítima no asfalto frio, mas ele nunca recuperou a consciência. O lugar de estacionamento ficou vazio muito depois da fita ter sido colocada à volta da cena, um pequeno lembrete de como um conflito menor pode rapidamente tornar-se mortal num dia alimentado pela pressão e impaciência. A identificação errada no River Chase Galera. Do River Chase Galleria, em Hoover, Alabama, o parque de estacionamento estava quase tão cheio quanto o próprio centro comercial. Os carros buzinavam enquanto circulavam à procura de lugar. As pessoas carregavam sacos de compras nos braços enquanto tentavam lembrar-se de onde tinham estacionado. Risos e conversas ecoavam entre os pilares de betão. Dois jovens envolveram-se numa discussão perto de um conjunto de carros estacionados. Testemunhas disseram mais tarde que a situação escalou rapidamente, com ambos a levantar a voz e andar de um lado para o outro agitados. De repente, ouviu-se um disparo. O pânico instalou-se de imediato. As pessoas gritaram, baixaram-se e correram para se proteger. Outro tiro ecoou profundamente pela estrutura. Os agentes correram para o parque de estacionamento, tentando localizar o atirador. Ao mesmo tempo, um jovem de 21 anos que estava a fazer compras com amigos correu na direção oposta, tentando fugir ao caos. Ele não estava envolvido. Ele não estava armado. Ele só queria fugir dali. Um agente viu-o a correr e, na confusão, acreditou que correspondia à descrição do atirador. Foram dadas ordens em voz alta, mas o jovem, aterrorizado, continuou a correr. Ouviu-se um disparo. Ele caiu no chão de betão e deslizou até parar junto a um carro estacionado. Os agentes correram até ele, mas em segundos perceberam o terrível erro. O verdadeiro atirador já tinha fugido na direção oposta. Mais tarde, os clientes que saíam dos esconderijos passaram por uma manta térmica prateada que cobria o corpo do jovem. O que deveria ter sido um dia de descontos transformou-se numa tragédia causada pelo pânico e por um erro de identificação. O acidente por fadiga embalou. Por volta das 3 da manhã em Belmont, na Carolina do Norte, as ruas estavam quase desertas.
A azáfama da Black Friday tinha finalmente acalmado e a maioria dos clientes já estava em casa, a remexer em sacos e caixas depois de horas passadas em lojas cheias. Um estudante do secundário de 17 anos conduzia de regresso a casa depois de uma longa noite de compras com amigos. E não passado de loja em loja à procura de promoções, a rir-se do caos e a sentir o cansaço a acumular-se lentamente atrás dos olhos. Quando deixou o último dos amigos em casa, já estava acordado há quase 20 horas. A estrada que levava ao seu bairro estava escura e silenciosa. Aumentou o volume do rádio para se manter acordado, baixou o vidro para sentir o ar frio e apertou o volante com mais força. Durante alguns minutos, a resulta. Depois, o cansaço contra o qual lutara toda a noite abateu-se finalmente sobre ele, pesado e irresistível. As pálpebras começaram a fechar-se. As linhas na estrada começaram a ficar desfocadas. Piscou os olhos com força, tentando manter-se alerta. Um momento depois, desviou-se para a faixa do meio. O carro saiu da estrada, atravessou um pedaço de relva e embateu de frente contra um pilar de betão de uma ponte. O impacto esmagou a frente do veículo e provocou um incêndio que rapidamente se espalhou pelo compartimento do motor. Condutores que passavam viram as chamas e chamaram ajuda, mas o calor e a força do embate tornaram impossível chegar até ele a tempo. Quando as equipas de emergência chegaram, o adolescente já tinha morrido dentro do veículo em chamas. O que começou como uma noite de entusiasmo e tradição festiva acabou numa tragédia causada pelo cansaço e por um breve momento de perda de controlo.